Olá, seja bem-vindo à minha casa, fique à vontade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da linguagem do sagrado. Todo símbolo implica num representante e num representado, uma relação entre duas ideias ou entre uma ideia e a sua sombra. Isso é abordado numa disciplina específica chamada semiologia, que acho interessante, conheço um pouco, mas não pretendo me ater apenas à semiologia, mas também colocar muitos conceitos da filosofia tradicional, clássica, da filosofia oriental, ou seja, dar uma abordagem simples, prática, para que você entenda o que a compreensão do símbolo pode te ajudar a viver melhor. Espero ser feliz nessa nossa abordagem, nessa nossa conversa de hoje. Então vamos lá. A ideia do sagrado, houve um antropólogo do século passado, chamado Mircea Eliade, que de tudo que eu já li, me marcou muito a sua definição dessa palavra. A palavra tem origem no indo-europeu, vem de sek, que significa santificar, ou seja, delimitar um espaço e trazer a ele um valor especial. E Mircea Eliade costumava dizer que o sagrado é a função de dar sentido. Eu acho ótimo esse conceito. A função de dar sentido. Significa você redimir, resgatar uma determinada coisa da banalidade e trazê-la para um terreno onde ela tem um valor todo especial. Ela representa algo muito importante para você. Então você vai ver que em muitos cerimoniais de várias tradições religiosas, às vezes quando você vai fazer um rito, colocam-se velas e cercam um espaço. Ou seja, você delimita e ilumina. Aquele agora é um espaço dotado de um significado maior do que a sua utilização material. Ele representa algo além da matéria. Para os gregos havia sempre a possibilidade de banalizar ou sacralizar a vida. Quando nós damos a algo, um objeto que seja, um espaço, um local, uma pessoa, um significado além da sua mera presença física, mas uma representação de algo maior, isso passa a ser para nós sagrado. Se você for considerar as tradições antigas, sobretudo do Oriente, consideravam que o objetivo do homem era tornar sagrada toda a sua vida, ou seja, toda ela dotada de significado, redimida da arbitrariedade, imbuída de um valor que é mais do que a sua presença material, mas aquilo que ela transmite, a ideia que ela encarna e representa dentro da nossa vida. Ou seja, o sagrado seria a função de dar sentido. As coisas que não são localizadas, que não estão associadas a uma ideia, seriam banais, não seriam dotadas de sentido. Vou dar um pequeno exemplo para vocês, que é algo que inclusive já falei em outras palestras. Gosto muito de coisas belas, de objetos belos. Em uma ocasião, muito recentemente, entrei numa loja de decoração, que estava cheia de objetos muito belos, mas nenhum deles me interessou. Sabe por quê? Nenhum deles era representação simbólica de nada. Então havia um monte de coisas estilizadas, vasos, peças de todos os tipos, mas meramente um conjunto de formas e cores para combinar com tapete ou para combinar com sofá. Não havia uma ideia por trás daquilo. E para mim é muito pouco significativo algo que não porta uma ideia. Então, quando você quer presentear alguém e um objeto lembra um atributo desse ser, ou lembra uma virtude que você deseja a essa pessoa, ou lembra algum símbolo antigo que representa uma determinada postura diante da vida, você não está dando só um objeto físico, você está dando uma ideia, está dando uma inspiração, ou está dando um voto de grandeza para essa pessoa, para que ela chegue a alcançar a plenitude desse símbolo. Então as coisas se valorizam e transcendem quando são simbólicas. Já não são meramente um objeto material. E nós vamos conversar bastante sobre isso. Bom, nós vamos ver que quando hoje falamos a respeito de uma civilização antiga, ou uma determinada história de um povo, ou uma determinada história de um panteão mitológico, aqueles que muitas vezes entendem desse assunto, muitas vezes têm uma compreensão que é muito horizontal. Sabem tudo em dados, sabem tudo em termos de descrição de datas, sabem tudo ou tudo o que se pode saber, dependendo da civilização, do momento histórico,
tudo que está ao alcance da ciência em termos do que ocorreu ali. Mas quando você tenta adentrar num conhecimento do que há além daquilo, por que aquelas coisas aconteceram, não só como aconteceram, mas o que elas significavam, que valor tinham para aquele povo, o que eles queriam representar com isso, você fica no silêncio. Ou seja, muitas vezes o conhecimento no nosso momento histórico é horizontal, é raso, é extenso, mas não profundo. Que você sabe tudo o que disseram, mas não sabe o que queriam dizer com aquilo. Não há muito aprofundamento no sentido de ver além do que está escrito. Aquilo que foi colocado atrás, aquilo que queria ser revelado através daquelas palavras que foram escritas ou daquelas construções que foram deixadas. Então nós vivemos um tempo de conhecer muito sobre como as coisas foram, know-how, mas muito pouco sobre por que elas foram assim e o que se queria dizer através delas. Vamos então continuar falando um pouco a respeito desse significado que pode estar atrás das coisas. O que é simbolismo? Onde ele está? Será que está em todos os lugares? Será que está na nossa vida também? Bom, na Grécia havia uma expressão, uma palavra que era sumbalô. Sumbalô se diz que era uma plaquinha, normalmente de barro, que dois amigos tinham. Essa plaquinha, quando eles eventualmente precisavam se afastar, um deles ia para longe, eles partiam essa placa ao meio, de tal maneira que só aquelas duas placas tinham um encaixe perfeito. Cada um ficava com uma metade. Às vezes essa pessoa ia embora para outro lugar, voltava décadas depois, ou não voltava, mandava o filho. Quando ele chegava com aquele pedacinho de placa de barro, elas se encaixavam e formavam novamente um todo. E eles se reconheciam por formarem novamente um todo. Um filho de um antigo amigo que se foi, mas deixou com ele essa placa, era parte daquela família também. Eram duas metades que se encontravam. E essa ideia é muito interessante. Se você for ver a etimologia do próprio símbolo, a palavra, o simbalós, significa algo que foi arremessado no mundo, mas permaneceu unido a algo que permaneceu no plano das ideias. Ou seja, duas coisas que se encaixam perfeitamente se forem colocadas juntas. Aquilo que somos e aquilo que representamos no mundo, a nossa essência e a nossa imagem. Elas encaixam? Se encaixam, nós, a nossa personalidade física, é um símbolo perfeito da nossa essência imaterial. E parece que era isso que se esperava dos seres humanos, que representássemos a ideia que está por trás da nossa aparência física e representássemos da maneira mais fiel possível. Continuando, no Egito, havia essa concepção do símbolo como duas mãos unidas. Na forma de ideogramas, de hieroglifos, ele era representado como duas mãos unidas. Ou seja, há um conteúdo que viemos trazer ao mundo. E o símbolo é aquilo que o comporta, o vela e também o revela, que tenta da melhor maneira possível apresentar isso ao mundo sem adulterá-lo. É como se você imaginasse que existe uma mão da nossa essência, um fragmento da mão de Deus, um fragmento do mundo das ideias que precisa realizar um trabalho no mundo material. E a nossa aparência, a nossa personalidade, toda a nossa estrutura física, psicológica e mental, que é a isso que me refiro quando chamo personalidade, seria como uma luva, que teria que vestir adequadamente essa mão da essência, essa mão do ser, para que ela tivesse liberdade e precisão para operar a sua obra no mundo. Quando essa luva não representa bem essa mão, ela não permite que ela haja. Ou ela é muito apertada, ou ela é folgada demais, ou os dedos estão presos. Ela não permite que a mão do espírito haja no mundo da matéria. Significa que aquilo que aparentamos não corresponde à nossa essência. Não houve um diálogo vertical entre o que somos e aquilo que estamos. E essa é uma concepção muito interessante para colocarmos como meta. O homem sábio seria aquele que a sua essência e a sua aparência correspondem perfeitamente. A mão está muito bem servida para uma luva que se adequa a ela e tem possibilidade de atuar livremente no mundo e cumprir a sua missão no mundo. Bom, então, segundo antigas tradições, que já colocavam de uma maneira mais abstrata, não muito bem definida, mas colocavam essa ideia do símbolo, existem dois tipos de criação. Uma criação da natureza, para quem prefere uma criação divina, ou seja, uma criação da qual não participamos, mas usufruímos.
e a criação humana. Tudo aquilo que elaboramos na natureza para nos servir de alguma maneira e que constitui aquilo que nós chamamos de cultura. Essas duas criações têm por trás delas uma ideia. E elas vieram ao mundo para representar essa ideia, para poder trazer, fazer um passaporte de chegada das ideias ao mundo. Então, nós podemos dizer que toda e qualquer tipo de criação que tenha sido eficaz e corresponda à ideia que a gerou, ela é uma boa luva e serve à mão a qual ela tem de servir. Ela atua bem no mundo servindo aquele ser que a inspirou. É como uma palavra. Vocês imaginaram a pessoa que um dia criou a palavra amor? O que ela sentia? Ela criou um vocábulo para representar esse sentimento. Será que esse vocábulo, hoje em dia, ainda serve muito bem a esse sentimento? Ou ele se deformou? Significa qualquer coisa? O esvaziamento das palavras também é uma perda simbólica muito importante. Então, para a Índia, por exemplo, nós vivemos num mundo ilusório. A concepção de realidade para esses povos antigos, sobretudo do Oriente, realidade é aquilo que é eterno. Tudo que é passageiro, tudo que é perecível é uma ilusão. E vivemos num mundo onde as coisas são todas sombras, são passageiras. Portanto, tudo é Maya. Maya era uma deusa indiana que representava as ilusões. Então, nós vivemos num mundo de Maya, onde as coisas não existem em si, que elas são reflexos, sim, de coisas que existem. Através delas, você pode chegar ao objeto, como através da sombra eu posso perceber e confrontar o objeto que a gerou. Então, as coisas do mundo material são um convite para que você ascenda até a sua essência e veja face a face a ideia que a gerou. Mas nada haveria no mundo que fosse real. Quando nós transplantamos isso para a Grécia, para o mito da caverna de Platão, para aqueles que conhecem, é a mesma ideia. Uma caverna sombria que, na verdade, está só representando objetos reais. E a ideia do homem é ir para a luz e ver as coisas como são na sua realidade, ou seja, para o plano das essências, para o plano das ideias. Ou seja, símbolo seria uma representação fiel do objeto que está tentando se manifestar através dele no mundo. É uma ponte entre dois mundos. Isso é muito importante entender. Um verdadeiro símbolo é sempre uma ponte vertical, entre uma essência e uma aparência. Ele revela algo ao mundo que não poderia se revelar sem ele, algo que não é próprio dessa dimensão, que não é próprio do mundo material. Eu trouxe para vocês uma imagem que eu acho bastante interessante, que foi como eu representei uma passagem do livro A República de Platão. Num determinado momento, Sócrates, que é o personagem central do livro, conversa com um jovem que participava do diálogo, que era Glauco. E ele quer explicar para Glauco algo parecido com essa ideia do símbolo. Ele disse: imagina, Glauco, que um homem caia no mar e o seu corpo fique ali e com o tempo vá sendo corroído por animais marinhos, vá sendo grudado por crustáceos, vá se deformando. E quando uma pessoa tira esse corpo do mar, já não se reconhece muito bem aquilo como um corpo humano. Parece uma coisa aberrante e estranha. Imaginem vocês o que significa essa história. Cair no mar, em geral, em simbologias antigas, o mar, a horizontalidade das águas, representava o mundo material. Se você pega um copo d'água e o vira de todo jeito, a água é sempre horizontal. É o mundo da matéria. Enquanto que o fogo, de qualquer maneira que você vire uma tocha, ele é sempre vertical. Seria a cruz do mundo, espírito e matéria. Cair no mar, em geral, é cair no mundo material. Então, o que Sócrates está propondo aí? Que o ser humano, ao cair no mundo material, vai se deformando, perdendo a sua forma humana, e outras coisas vão grudando nele, de tal maneira que quando você olha, já não reconhece mais um representante do gênero humano. Então imaginem que haja no plano das ideias uma forma que representa o mundo material. As pedras, que evoluem por inércia, um diamante é tremendamente evoluído pela sua organização molecular, que faz com que ele seja tremendamente inerte, tremendamente resistente. A inércia para uma pedra é virtude, para um homem seria preguiça. Mas ele pega esse símbolo do mineral e aplica em si, e com isso se deforma. E aí vem o mundo vegetal. Os vegetais, que são a base da cadeia alimentar, fazem uma troca gasosa importante, geram todo o alimento para toda a cadeia que vem acima.
eles são então os grandes captadores e transformadores de energia. E isso para o vegetal é virtude. Agora, se o homem se torna meramente um captador de energias, isso para ele é a avareza, é a ambição. Então ele se deforma um pouco mais, tomando um arquétipo que não é seu. Os animais, que seria desejável para eles, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Então o homem pega isso, que é virtude para uma espécie animal, e aplica a si, e fica totalmente instintivo. E tem um pouquinho da ideia homem, que seria a busca de valores, virtudes e sabedoria, mas um pouquinho. Grudando tudo isso, você vai ter como que um Frankenstein, deformado, de tal maneira que você olha e não sabe dizer o que é isso. Então a evolução seria, de uma certa maneira, tirar de nós as ideias que não são humanas, colocar cada coisa no seu lugar. Esse é o conceito de justiça de Platão, né? E tomar para nós a ideia que nos gerou. À medida que nos aproximamos daquela ideia que viemos representar no mundo, estamos evoluindo, estamos desenvolvendo, desenrolando o papiro do mistério da nossa própria vida. Porque desenvolver vem disso, desarrolho, desenrolar, abrir. Esse papiro que contém o mistério da nossa própria essência. Ou seja, aproximando daquilo que se espera de um ser humano. Limpando outras ideias que são boas no seu lugar, mas não são apropriadas para nós. Então, esse representar a ideia humana na sua plenitude seria o ideal humano, segundo essas tradições. É um exemplo bastante interessante que nós temos no diálogo A República de Platão. Eu coloquei aqui para vocês algumas ideias bem simples para que entenda um pouco essa relação. Nós temos diversas formas dentro da sociedade de representar coisas através de um ideograma, através de um logotipo. Então eu coloquei aqui, se você tem, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola e o símbolo da Coca-Cola. O símbolo e o simbolizado estão no mesmo plano. Eles pertencem ao mesmo mundo material. Enquanto se você tem um verdadeiro símbolo, por exemplo, uma pomba, essa pomba está representando a paz. Essa paz não está no plano material, não está do lado dela. É uma ideia, é um arquétipo, é um ideal. Então, essa relação é vertical. O símbolo sempre é baseado numa relação vertical. Representante e representado não estão no mesmo mundo. Um está no plano das ideias e o outro está no plano material. E quando correspondem de maneira eficaz, esse é um bom símbolo. Ele representa bem a sua ideia no mundo, ele dá bem o seu recado. Então não confundamos, ideogramas, logotipos, não são símbolos. Símbolos são pontes entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o plano das ideias e o plano de materialização das ideias. Trouxe um exemplo bastante interessante, que é abordado pelo professor Jorge Ângeli Braga, que é fundador de Nova Acrópole. Ele coloca um exemplo bastante curioso. Imaginem vocês que nós vamos fazer uma análise técnica de um livro, mas não sabemos ler. Então, com todo o aparato tecnológico que temos nos nossos dias, vamos examinar a fibra do papel, de que ela foi feita, quando foi feita, vamos fazer uma datação, vamos analisar o couro da capa, como foi trabalhado, de que animal pertencia, como foi curtido esse couro, a tinta que foi feita a gravação na capa, a tinta que foi utilizada na impressão daqueles símbolos gráficos nas páginas. Nós conhecemos profundamente toda a estrutura física do livro. Só tem uma coisa que a gente não sabe e não acredita, que juntando aqueles símbolozinhos gráficos, você forma unidades cada vez maiores que fazem referência a algo que não está dentro do livro, está em outro lugar. Então, naquele monte de papel, couro e tinta, você pode ter referência a um mundo que não tem matéria nenhuma. Você pode estar falando da honestidade, da fraternidade, do bem, da justiça. Você pode estar fazendo a referência a coisas que estão fora do livro. Então, um homem muito materialista olharia para essas unidades gráficas, que são as letras, saberia tudo a respeito delas, mas não saberia o que elas, unidas, significam. Observem que é mais ou menos isso que fazemos. Vamos estudar o Egito. Então, você mostra um deus Anubis. Conhece como foi feito, qual foi o material, quando era pintado, provavelmente a que dinastia pertence, mas não sabe dizer, sabe os atributos básicos que se dava a eles, mas não sabe dizer ele, dentro daquele contexto, por exemplo, do embalsamamento de um morto, unido a um outro deus, o que aquilo ali, como frase, como oração, podia significar. A que aquilo remetia?
que estava sendo dito ali. Ou seja, não sabemos transformar esses símbolos em emblemas, em conjuntos, em palavras, em frases que poderiam nos remeter a realidades que vão além do livro. Então interpretamos isoladamente pedaços, dissecamos os símbolos do passado, mas não sabemos lê-los quando estão todos juntos e não sabemos o que eles representam. E isso não é só com os símbolos do passado, fazemos isso com a nossa própria vida, porque vocês viram, segundo a tradição indiana, se nós tomarmos como referência, tudo é simbólico, inclusive a nossa vida. Então, os acontecimentos da nossa vida acontecem numa sequência que corresponde à nossa necessidade de tomada de consciência. Não são casuais, são atraídos a nós pela nossa vontade de crescer, pela nossa vontade de aprender, de superar limitações, e tem ali uma sequência inteligente de coisas que querem transmitir. Tomamos tudo como casual, tomamos tudo como coisas isoladas, sem nenhuma relação entre elas, e não lemos a frase que a vida mandou para nós. Sempre dou um exemplo que é bastante conhecido nas minhas palestras, que é aquele de entrar numa fila e a sua fila é a que menos anda. Aí você muda de fila, essa fila anda e aquela para. Qual é o nosso comportamento em relação a fatos desse tipo? Uma casualidade, um azar. Aconteceu agora, daqui a pouco não vai acontecer mais, poderia ter acontecido com qualquer um. E esse eu considero esse fato imbuído de significado. O que a vida está querendo me dizer com isso? Talvez ela esteja sugerindo que eu tenho que ter mais paciência, que eu tenho que controlar a ansiedade, que eu tenho que dominar o meu sentimento de alta importância muito exagerado. Ou seja, elementos da nossa vida talvez tenham mais do que meramente uma mensagem superficial e banal e casual. Talvez haja ali uma gramática, talvez haja por trás daquilo um ensinamento a ser captado. Teremos que aprender a ler a vida, começando pela nossa, para depois pretendermos ler a vida de egípcios, de gregos, de celtas, seja lá quem for. Esse simbolismo complexo de pessoas que viveram em outro povo, mas que no fundo estavam falando de uma mesma coisa, a vida humana, como encará-la, como chegar ao desenvolvimento que nos corresponde para alcançarmos a plenitude da condição humana, que é o que toda a natureza espera de nós. Continuando, como falei para vocês, existe dentro da mesma obra A República de Platão, o seu capítulo 7, o muito famoso mito da caverna, onde não vou contar toda a história, porque não cabe, existe uma palestra sobre isso no nosso canal do YouTube, da Nova Acrópole, mas, basicamente, existe um determinado momento que um dos homens que viviam na caverna, olhando sombras projetadas numa parede, ele consegue se libertar daquela caverna, sair, ver as coisas iluminadas pela luz do sol, ver quais são os objetos que provocam aquelas sombras, e por compaixão ele resolve voltar. Só que acontece que aqueles prisioneiros que estão dentro da caverna, existe entre eles uma escolha daquele que é mais hábil, mais esperto, aquele que identifica melhor as sombras, a ordem em que ela costuma passar, como ela se movimenta, que sons vêm dela. Ou seja, eles têm entre eles um líder, que é o que mais entende de sombras, que passou a vida inteira estudando as sombras. Agora vocês percebem que um homem que foi lá fora, ou seja, tem uma relação vertical, sobe lá fora da caverna, vê a luz do sol, percebe de onde vêm as sombras, vê os objetos que estão provocando as sombras. Quando ele volta, em 2 minutos ele sabe mais sobre as sombras do que aquele que as estudou a vida inteira, mas que não conhece a sua origem, não verticalizou, não subiu ao plano das ideias, não viu o que está por trás das sombras. Ou seja, em 2 minutos ele domina melhor o conhecimento das sombras do que aquele que acumulou apenas um conhecimento horizontal. Essa reflexão que está subjacente a esse mito é muito interessante. O que é conhecer das sombras do mundo material? Simplesmente colecionar as suas características ou saber o que as provocou? Uma visão do que está por trás das sombras já nos dá uma definição muito mais clara do que elas são, de qual é o sentido da vida, do que está por trás de tudo isso. Aonde vamos chegar com tudo isso? Continuando, o professor Jorge Ângelo Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele costumava dizer que se no futuro a nossa civilização se perdesse e um arqueólogo de alguns milhares de anos achasse um tratado, por exemplo, de química atual, uma tabela periódica, algumas definições de elementos químicos, sem nenhum conhecimento do contexto em que nós vivemos, ele poderia, por exemplo, achar que H2O era uma fórmula mágica, era um mantra,
que nós nos divertíamos em ficar em círculos pronunciando mantras sagrados, Nau, Ó. Vocês vão te convir que isso é ridículo. Mas ele já não conheceria a estrutura que há por trás de um H2O, de um NaOH, interpretaria ao pé da letra dentro daquilo que significa para ele. Percebem que a gente faz isso com o nosso passado. Vemos superficialmente e interpretamos segundo os nossos preconceitos. E não sabemos o que aquilo representava, porque tem todo um histórico por trás disso, que já não somos mais capazes de captar. E não somos, não é por falta de dados históricos apenas, é porque perdemos a capacidade de captar o simbolismo da nossa própria vida, dos acontecimentos da nossa vida. Mais do que ler 1000 livros, entender de simbolismo é aprender a dialogar com a própria vida e ver o que ela está te sugerindo a cada momento. A vida é inteiramente pedagógica. Diz o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, que se houvesse um minuto na sua vida que não tivesse nada a te ensinar, já teria sido retirado da sua vida, porque a vida não deixa sobras, a vida não deixa vácuos. Então, se todo momento da nossa vida quer nos ensinar algo, significa que por trás de todos eles existe um significante, existe uma ideia que está sendo representada através desse acontecimento, desse fato, desse som, dessa pessoa, dessa palavra, 1000 maneiras com que essas ideias chegam até nós. E nós muitas vezes saímos como um aluno que está presente de corpo e não de alma. Vemos tudo isso e não vemos. Vemos tudo isso e não lemos o que isso representa. Então vivemos experiências repetitivas, sem aprender o que elas significam. Como se fosse uma criança que repete sempre a mesma série, sem entender o que aquela matéria daquele ano tem a transmitir, o que o programa daquele ano tem a lhe ensinar. Então nós somos muitas vezes repetentes das lições da vida, por não sabermos falar a língua da vida, que é símbolo. E não sabendo falar a língua da vida, não nos comunicamos com ela. Se cada vez que a vida te propõe algo, você para pensar o que ela quer me dizer com isso, e tiver uma postura adequada, uma mudança de posição, você vai perceber que ela propõe outra coisa. Você tem uma outra postura adequada, uma proposta de resposta, muda de posição. Vai chegar um determinado momento que vai te dar uma curiosidade muito grande de saber quem é esse interlocutor oculto que nos bastidores da vida se comunica com você através de fatos, de momentos. O que ele está querendo te dizer, quem é ele? Porque várias vezes você vai perceber que a vida te dá a resposta quando você se propõe a entendê-la. Ela te dá a resposta. Ela reforça as tuas tentativas de mudança quando estão indo numa direção correta. A linguagem da vida é símbolo. Então, conhecer a visão simbólica, para mim, é sinônimo de ser filósofo. Propor-se a interpretar a vida, dotá-la de sentido, saber que ela não é causa, ela é cosmos, que ela tem algo a nos transmitir, ela é pedagógica. Fora isso, superficialidade. Caímos no quantitativo e não no qualitativo, no horizontal, nunca no vertical. Nosso conhecimento às vezes é raso como um pires, ou como um grande prato de sopa, muito extenso, mas muito raso. Há que saber o que há além das letrinhas que estão escritas num livro. Há que saber que palavras elas formam e o que essas palavras apontam, que está muito além do livro, às vezes muito além do mundo manifestado. Então isso é uma proposta para que vocês percebam. Fui muito sucinta, coloquei só algumas ideias básicas, como falei para vocês, é todo um universo de conjunturas e de conceitos por trás disso. Eu fui bastante sintética, e o meu objetivo não é formar ninguém expert em semiótica ou o que o valha, mas fazer com que tomem como possibilidade que a vida seja simbólica. E mais do que isso, que a nossa própria personalidade tenha como objetivo ser símbolo de algo mais elevado. Mas não podemos representar aquilo que não conhecemos. Daí a necessidade de vida interior, de reflexão, de autoconhecimento, para que a nossa personalidade tenha oportunidade de representar no mundo o nosso morador oculto. Muitas vezes proponho para os meus alunos que um dia abram diante de si um grande espelho, fechem os olhos e abram um espelho e pensem, vou ser apresentado a uma pessoa nova, a uma pessoa que eu não conheço. E ao abrir os olhos, veja a primeira impressão que a sua imagem lhe transmite. Você vai perceber que tem muito na postura, na forma de vestir, no olhar, tem muito que é simbólico e que está representando ideias que não são tuas, que você absorveu da sociedade. Pode ser que a sua personalidade esteja representando ideias da moda e não aquilo em que você realmente acredita.
por não saber avaliar a que serve a sua personalidade, o que você está representando. Não procurar ter uma coerência entre esses dois mundos. Ter vida interior e representá-la na vida exterior é um desafio para quem quer conhecer a si próprio e alcançar o seu lugar como ser humano no mundo. Bom, esse é basicamente o bate-papo que eu proponho a trazer para vocês e espero que façam uma reflexão sobre isso. Lembrem, o símbolo é como uma luva que veste a mão do espírito. A nossa função é ser uma luva adequada para que a nossa própria essência possa dar o seu recado ao mundo, porque a isso viemos. A nossa palavra sagrada. Lembrem do Dhammapada que diz que mais do que 1000 palavras sem sentido vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Uma palavra que soma ao mundo, uma palavra que faz diferença. Existe algo dentro de nós querendo pronunciar essa palavra, que a nossa voz sirva a esse algo. Entender que a nossa personalidade, se não simbolizar a nossa essência, vai simbolizar qualquer outra coisa da sociedade, outras ideias que talvez nem acreditemos. Pensem um pouco a respeito disso. Muito obrigada e um abraço a todos.